está equilibrada entre vida nas células e vida no templo. Mas hoje vivemos em um tempo em que alguns só querem saber de estar ou só na célula ou só no templo. E às vezes, nem num nem no outro. Administrar nossa vida cristã é muito importante. Então, irmãos, nós não podemos ser desequilibrados com relação à nossa vida cristã. Os primeiros cristãos já sabiam, há mais de 2000 anos atrás, que a vida cristã precisa estar equilibrada entre o templo ou nas células. Mas tem gente, nós temos percebido que tem gente que ama estar na célula. Amém, eu fico muito feliz por isso. Mas não gosta de vir para o templo. Tem gente, sabe, só gosta de vir para o templo, mas não frequenta as nossas células. Isso é um desequilíbrio, porque nós precisamos entender que a visão que Deus entregou à nossa igreja, e que entregou aos cristãos há 2000 anos atrás, é a mensagem do equilíbrio, que tanto nas células quanto no templo é a nossa meta. Agora tem uns que não querem saber nem de um nem do outro, né? Não quer saber nem estar na igreja, nem estar no templo. Te encontra na rua, e meu irmão, o que você está fazendo? Não está vindo para a igreja, não vai para a célula, o que você quer? Tem uns que estão tão desequilibrados que nem na igreja e nem nas células, nem de casa em casa. Agora, o que aprendemos a respeito de estar no templo e nas casas? Primeiro, era costume dos primeiros cristãos estar no templo e nas casas. Esse era o estilo de vida dos primeiros cristãos, pois eles não conseguiam ver o templo desvinculado da vida religiosa deles, como muitos hoje fazem em suas vidas. Estavam nas casas, mas reconheciam que a palavra dada pelo sacerdote oficial do templo era a revelação de Deus para suas vidas. Deus tem falado aos corações dos seus servos no templo e nas casas, no templo e nas células, e que possamos estar atentos ao mover de Deus para as nossas vidas. Então, há pessoas, irmãos, que infelizmente não reconhecem o seu momento no templo. Eu conheço muita gente lá fora, muitos mundanos, uns até aquelas camisetas dizendo sim para Jesus, não para a religião. E muitas vezes as pessoas, elas dizem, não, eu gosto de Jesus, mas esse negócio de estar no templo, de ser dirigido por pastor, esse negócio não é comigo. Aliás, eu não gosto de ninguém mandando em mim. Olha, pastor não foi feito para mandar em ninguém, irmãos. Pastor foi feito para orientar. Diga amém. Eu não mando da sua vida. O máximo que eu posso fazer é lhe orientar, é lhe instruir. E muitas vezes as pessoas confundem instrução com mandar. Talvez seja essa a confusão de alguns mesmo. Mas os primeiros cristãos, eles entendiam o valor da palavra ministrada pelos sacerdotes. Eles entendiam que a palavra que era ministrada pelo sacerdote oficial do templo vinha de Deus. E aí que está uma grande questão. Às vezes nós não queremos reconhecer que o que está vindo do altar vem de Deus. E isso é algo muito sério em nossos corações. Precisamos mudar com relação a isso, porque Deus fala e quer falar por meio do sacerdote para toda a congregação. Diga amém. Segunda coisa que nós aprendemos hoje é que era mandamento de Deus estar no templo e nas casas. Era mandamento. Lá em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de nos reunir como igreja, ou como congregação, ou não podemos, outras versões que dizem, não podemos nos deixar de nos congregar, sendo o costume de alguns,
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Algumas pessoas acham que estar no templo é uma opção que ele pode descartar quando bem quiser. Mas a ordenança bíblica é de que, se alguém está faltoso no templo, deve ser incentivado a voltar a se congregar. E a razão disso é muito simples. Quem não está congregado na terra, não poderá aceitar estar congregado diante de Deus durante toda a eternidade, de pé diante dele. Entenda que o que fazemos na terra é um exercício para o que se irá fazer eternamente no céu, irmão. Então, nós precisamos nos congregar, porque estar congregado é um exercício espiritual. Porque, entenda, você estará eternamente de pé, diante de uma grande congregação, de eternidade, eternidade. Ainda bem que não tem cansaço no reino dos céus. Porque tem gente que já fica cansado sentado, imagine em pé, eternamente, né? Eternamente em pé, diante do trono. Tem povo que quando começa o culto já, ai, eu estou cansado, esse banco está cansando, ai meu Deus, podia ser acolchoado, né? Mas meu irmão, você está no lucro, que na eternidade vai ser em pé. Abra lá Apocalipse 20, versos 12, né? Alguém... Amém. 20 versos 12 diz o seguinte, olha lá. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. E então abriram-se os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Então, irmãos, se você não tem prazer em estar no templo, como é que você vai ter prazer em estar na grande congregação ou diante de Deus para o grande julgamento? Isso é algo que nós devemos pensar. Porque alguns se julgam e alguns pensam que aquilo que fazem ou aquilo que acreditam é melhor do que estar no templo. Terceira coisa que nós aprendemos hoje, irmãos, é que no templo recebemos a revelação de Deus e nas células praticamos a revelação. Deus fala ao seu povo por meio da congregação. Lá recebemos a vontade de Deus para a vida de toda a comunidade, pois Deus não quer que sua vontade seja conhecida só de alguns. Deus deseja que sua vontade seja conhecida de todos. Devemos estar no templo com o coração sedento para conhecer revelação da vontade de Deus, para praticarmos a vontade de Deus em nossas células. Então entenda que quando você não vem ao templo, você pede revelação da palavra de Deus. Aí você fica boiando. Sabe, é por isso que eu tenho toda uma preocupação de gravar as mensagens, para que se porventura, porque eu acredito que você não falta à igreja por causa de novela. Eu quero acreditar, eu quero me iludir que você não falta à igreja por causa de futebol. Sabe? Eu tenho certeza que o culto de domingo é especial para você. Você não troca o culto de domingo para ir para beber, ficar na beira da piscina. Não, eu não quero acreditar nisso. Eu quero me iludir acreditando que você não falta o culto da igreja. E só falta quando você adoece. É por isso que a gente grava, porque quando você adoece, aí você pega, vai ouvir de novo. Amém? Mas quando você ficou doente, perdeu a mensagem, aí você vai lá, ouve de novo. Porque tem gente que fica boiando, irmãos. Não sabe qual é a revelação de Deus para a nossa comunidade. Porque é muito ruim um ficar sabendo e outro não ficar. É ruim o outro ficar por dentro das coisas e outro não ficar. É terrível, irmão, a gente ficar desatualizado. O que está acontecendo? Nós estamos nesses 40 dias de jejum, sem televisão.
Eu estou meio desandado aí, não sei se caiu avião esses dias, eu não sei se políticos fizeram não sei o quê, eu estou meio desatualizado aí das informações, sabe? E às vezes é meio ruim e tal, tudo, mas compreenda, pior ainda é ficar desinformado das coisas de Deus. Isso é pior, sabe? Porque muitas vezes a falta do conhecimento daquilo que Deus quer para nós é uma questão de vida ou uma questão de morte, que pode levar você para o céu ou para o inferno. E às vezes você tem trocado o momento da revelação da palavra para toda a comunidade por causa de rio, por causa de piscina, por causa de amigo, festinha de aniversário de Beltrano. Meu irmão, essas coisas passam, mas a palavra de Deus é eterna. É importante, porque nas células, quando você aprende aqui no templo, você vai praticá-la nas células. Olha, o pastor nos ensinou lá na igreja que nós devemos mais ser fervorosos na oração. Aí começa aquele pentecoste na célula. Aleluia! Diga amém? Pois é, então tem ensinamentos que você, ao assimilar aqui no templo, você vai praticar e deve praticá-la nas nossas células. Se nós aprendemos sobre amor, vamos praticar amor nas nossas células. Se aprendemos sobre perdão, nós vamos praticá-lo nas nossas células. Que é meio difícil praticar o evangelho no meio de muita gente. Aliás, tem gente que até se esconde no meio de muitas pessoas. Eu conheço irmãos que às vezes vão para outras igrejas que tem muita gente, porque lá no meio da multidão ele não precisa liderar. Eu conheci uma senhora que foi para a Mundial, porque ela não queria liderar, e lá no meio do povão ela ficava lá, ninguém está puxando meu pé para liderar, estou aqui, aleluia, ela não sabe o prejuízo espiritual que ela está assimilando para a vida dela. Mas entenda, irmão, compreenda, que estar no templo tem o seu valor, e estar na célula também tem o seu valor. E um dos valores maiores disso é que no templo se aprende a doutrina e na célula se vive a doutrina. Isso é maravilhoso para nós. Agora, quarto, para nós encerrarmos. No templo somos corpo de Cristo. Nas células somos membros. Membros separados não formam um corpo. Não existe vida em membros separados do corpo. Um dedo fora do corpo morre e apodrece. Assim somos quando deixamos de nos congregar. Pois a vida está em ser corpo de Cristo. Viver só na célula não expressa a vontade de Deus. Assim como só estar do templo também não expressa a vontade de Deus. Servos sadios na vida espiritual são aqueles que sabem equilibrar a vida na célula e a vida no templo. Sabe, até então, eu sempre digo para alguns que a quarta e o domingo são dias muito importantes para nós. Se você tiver tempo de estar na terça, na quinta e na sexta, amém, fico muito feliz, porque é melhor estar no templo do que assistindo televisão. Teve até uma irmã que me procurou e disse: pastor, esses dias eu vou frequentar mais a igreja. Por quê? Porque eu não estou assistindo televisão, não vou ficar sem fazer nada em casa. Então está sendo uma bênção essa campanha para você, irmã. Isso é vitória na sua vida. Você não entende. Sabe, então, deixa eu lhe dizer, nós não podemos ficar desvinculados, porque quando nós nos unimos, nos tornamos corpo de Cristo. Nos tornamos vida de Cristo. E isso é muito importante. Porque enquanto estivermos juntos, formamos o corpo, onde Cristo é a cabeça, como diz as cartas de Paulo aos Coríntios. Ele expressa muito bem essas verdades. Que o Senhor é a cabeça, nós formamos o corpo.
Mas sabe, se você não quer se congregar, você vai apodrecer, meu irmão. Sabe, tem pessoas que às vezes saem da nossa comunhão com Cristo aqui, porque não se congregam. Olha, irmão, você que chega atrasado no culto, você que sai no meio do culto, você que atende celular no meio do culto, sabe, essas coisas vá separando você do corpo. É por isso que muita gente desvia. Vai na igreja, vem no templo, melhor dizendo, uma vez ou outra. Não vai ter vida. Porque o sangue de Cristo não rola, não flui entre nós. Deixa eu lhe explicar, querido, que quando nós estamos unidos, esse momento aqui em que nós estamos unidos, forma o corpo de Cristo. Isso gera vida. Uma coisa é você orar em casa, outra coisa é você estar orando aqui. Alguns chegam até a dizer para mim, pastor, mas eu oro em casa, não preciso estar no templo. Se você diz para mim que ora em casa, mas não ora no templo, isso me diz muito a seu respeito. Porque não há problemas para você orar no templo. Mas, sabe, a gente sabe quando alguém realmente tem vida com Deus em casa. É porque quando ele chega no templo, porque, meu irmão, se em casa o negócio já pega fogo, quando está aqui o negócio vira uma fornalha. Porque, sabe, um do lado do outro, aí um ora um pouco mais, aí assim, contamina, e um contamina o outro, glória, 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 e o negócio explode. Mas o camarada que diz que ora em casa, chega aqui e fica, tá tudo pegando fogo, ele está lá, amém, glória a Deus. Sabe, irmão, é um negócio meio complicado. Entenda que a sua vida ou a sua morte espiritual depende de como você equilibra sua vida na célula e sua vida no templo. Porque eu conheço gente que só vai na célula. Olha, nós fizemos aí uma contagem dos nossos membros, parece que tem 21 pessoas que não frequentam célula. Sabe, isso é um terror para nós. Alguma coisa errada está acontecendo com esses irmãos. Eles só frequentam o templo, mas não frequentam as células. Mas eu também conheço gente que só frequenta a célula, não pisa aqui em época de campanha. Vai lá um avivador e tal, vai lá o curandeiro de Jesus, aí ele aparece aqui. Sabe, então, sabe, irmão, esse equilíbrio é importante para nós. E isso é que faz a diferença, isso que nos dá vida. Um dia desse, uma pessoa saiu da nossa igreja aqui, chegou e disse para mim não é doido, não ouvi mesmo, né? Ela ouviu isso na minha lata. Chegou e disse, não, eu estou saindo de lá porque eu não sinto a presença de Deus. Eu disse, não acredito que falou. Falou isso, falou. Aí eu fiquei pensando, mas como é que alguém não sente a presença de Deus aqui? Bom, eu fiquei analisando. O camarada chega no final do culto. Quando sai, vai para a praça. Faz não sei quantos meses, 3 meses, em 5 meses, pisou 3 vezes na célula. Nunca vi orando aqui. Nunca vi fazendo uma campanha de oração. Nunca vi fazendo voto com Deus. É lógico que não vai sentir a presença de Deus. É lógico que não vai sentir nada. Mas gente assim, gente que não ora, gente que não está na célula, gente que não vem do templo, quando encontra uma badalação, fica empolgado. Lá, sabe, lá na igreja que eu estou, lá eles pulam, vai para lá, e vai para cá, e a bateria é forte. Meu irmão, isso é para enganar os bestas.
Um dia nós vamos ter isso. Para pegar os desentendidos. Um dia a nossa banda vai estar nesse nível tipo Aline Barros, tipo Rio Sonho. Nossa banda ainda tá nos primeiros passos. Ainda são bebê na fé. Mas tem banda, tem igreja que tem uma banda, nossa, Deus, meu irmão. Mas é para enganar os bestas, o desentendido. E isso é estratégico, amém? Mas espera lá. Se você não ora, se você não está no templo, se você não busca Deus, meu irmão, pode ter a maior badalação, a badalação passa. Isso, sabe, a badalação do louvor, isso dura um tempo. Dura um tempo. Porque se badalação de louvor segurasse pessoas da igreja, meu irmão, nossos templos estariam lotados. Ninguém desviava de igreja nenhuma. Está compreendendo? Se badalação de banda bonita na igreja segurasse crente, ajuda. Não estou dizendo que não ajuda. É bom. Oh, nosso Deus, é muito bom. É bom estar com som de primeira qualidade, tá, aquele negócio aí, aqueles feixes de luz passando. É um negócio legal. Mas isso não segura. Segura por um tempo. Mas se segurasse, não teria gente desviando de certas igrejas por aí. Nem estariam aqui conosco, né? Sabe? Então deixa eu explicar. É o equilíbrio entre você estar no templo, recebendo revelação da palavra, e estar na célula, vivendo a palavra. Isso sim, faz a diferença nas nossas vidas. Alguns justificam a sua falta de equilíbrio em virtude dos estudos e trabalho. Mas devemos entender que a vida foi feita para ser bem administrada. Pois do que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Entenda, sempre há tempo para aquilo que consideramos importante. Sempre há tempo para aquilo que achamos ser importante. Ah, pastor, eu estudo muito. Ah, pastor, eu trabalho muito. Mas sempre se dá um jeitinho porque a gente quer. Quando eu namorava com a pastora, eu não fazia curso na época. Mas compreenda uma coisa, eu trabalhava muito, irmão, muito, parecia um condenado. E a pastora também. Mas a gente achava sempre um jeitinho, assim, um intervalo entre 2 da tarde e 3, a gente se encontrava. E depois todo mundo se via 2 ou 3 vezes na semana, mas a gente dava um jeitinho. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Não venha com essa sua história de trabalho, estudo, faculdade, é isso, é aquilo. Meu irmão, que adianta ganhar o mundo e perder a sua salvação? Você pode sim encontrar seu tempo de estar no templo e de estar nas células. Deixa para ir lá para o retiro ou lá para beber depois do culto. Deixa para dar o passeio depois das suas obrigações e suas responsabilidades com Deus. Sabe, dá uma paradinha nos estudos e venha servir a Deus. Dá um time lá na atividade, vá na sua célula. Esse equilíbrio é o que lhe mantém vivo na presença de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.